Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e nós estamos juntos com você, mais um dia, para encurtar distâncias, para trazer até a sua casa uma informação agregadora de valor. E para que tudo ainda seja melhor, já vou concordar aqui aí sobre todos nós, as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Sem mais delongas, né? Para o seu peru entrar bem nesse Natal, meu amigo, olá, Alex. Vamos fazer a retrospectiva do ano. Vamos fazer. Bom, primeiro, desejar um Feliz Natal, né? Hoje, desejo à população que você está cada vez mais em estima aí com o povo, cara. Hoje, véspera de Natal aí, que todo mundo esteja bem, né? Com saúde, eu acho que isso que é importante. O resto a gente corre atrás aí, então, Feliz Natal para quem está aí com a televisão ligada, né? Nessa véspera de Natal e acompanhando aí o nosso programa. É uma alegria sempre estar por aqui e estar podendo conversar com o seu público, né? E, enfim, um Feliz Natal aí para todo mundo, boas festas, muita saúde, paz e tomara que seja assim um final de ano fantástico, né, para todo mundo. Bom, tanta coisa a falar. Eu acredito que a televisão vai estar ligada. Eu acredito. Pois é, né? A televisão faz parte da vida. A gente está fechando mais um ano, né, Paulo? 2015 aí que foi um ano de turbulência, foi um ano bastante agitado no cenário político local e nacional, né, principalmente nacional, que a gente estava acompanhando aí essa discussão toda em torno do impeachment, enfim. A gente vem acompanhando essa novela, né, que está acontecendo em Brasília. Agora, recente, teve a questão da busca e apreensão na casa do presidente do Congresso, né, que é uma situação vexatória, né, você imagina. Eu estava conversando esses dias a respeito dessa questão da situação do Brasil, né? A população está entorpecida, sabe, Paulo? Tanto escândalo, é tanta coisa que acontece todos os dias. Você tem uma notícia de envolvimento de autoridades, envolvimento de empresas, empresários, enfim. Em todas as camadas da sociedade você tem notícias sobre corrupção no país. Então, se tornou uma coisa tão banal que o brasileiro não se choca mais, né? Ele vem repetindo um mantra já, que é, isso acontece, isso não vai dar em nada, né? Infelizmente, a gente tem essa percepção de impunidade no Brasil, apesar de que eu acho que essas mudanças lentas aí, a Operação Lava Jato, ela é um divisor de águas, né, na questão do combate à corrupção no país. É indiscutível o trabalho que a Justiça do Paraná vem fazendo, a Justiça Federal do Paraná, com a atuação, lógico, do Ministério Público Federal também. Mas, enfim, é um processo lento, é um processo desgastante, né? Eu espero que 2016, apesar de todas as previsões serem de um ano bastante turbulento, um ano de crise, mas eu acredito que, apesar de toda a turbulência, quando passar essa tempestade, né, sempre depois da tempestade vem uma calmaria, né? Isso no teu dicionário. Aqui em Rondônia ele tem dia que depois da tempestade vem outra. Vem outra, é verdade. Mas eu acho que as perspectivas, as previsões aí principalmente econômicas, são de retomada de crescimento, ou uma retomada econômica a partir de 2017. Né? Já se sabe... Ou seja, 2016 perdemos. 2016 vai ser um ano de ajustes, né? A gente vai ter a continuidade dessa situação do impeachment. Eu, particularmente, acredito que vai acontecer. Eu não acredito que ele seja brecado em algum momento, porque já foi dado o start, né? A Dilma, ela não tem hoje capacidade de retomar a popularidade mais, né? Ela caiu naquela situação de estar impopular demais,
né? Então, assim, a população não acredita mais. Se um governante não tem mais credibilidade junto à população, se ele perde, se a população perde o respeito por ele, como aconteceu com ela, e isso a gente vê em demonstrações por todo o país, né? Algumas bastante grosseiras, mas, enfim, quando você atinge esse ponto que ela atingiu, vamos supor que ela consiga se safar do processo de impeachment, mas a que preço, né? E de que forma isso vai... Como é que ela pretende conduzir um país se ela não consegue ter o apoio da população, se ela não consegue ter o apoio maciço do Congresso, né? Então vai ser um governo que não governa, né? E é muito pior, é muito pior. Eu acho que, não que Michel Temer, o PMDB, seja alguma coisa melhor do que isso aí, até porque eles fazem parte desse governo, eles fizeram parte do primeiro governo, né? É um continuismo, mas é uma renovação, e toda renovação ela traz uma adequação, né, de forças, um desaparelhamento da máquina, enfim, é um novo processo, né? Oxigena, pelo menos oxigena o que a gente tem visto. Eu espero, torço para que o Brasil saia dessa turbulência aí, mais fortalecido, né, politicamente. A gente não consegue enxergar no cenário nacional grandes nomes ou pessoas que você possa falar, pô, esse pessoal aí seria interessante. Mas, enfim, o que nós temos é isso, né? O que a gente tem que optar é pelo menos pior, né? O torcer para que o menos pior consiga fazer um trabalho interessante. Tá. Eu não chamei a minha vinheta, eu chamei a vinheta não, né? Vou chamar a minha vinheta, eu tenho alguns assuntos pontuais para tratar com você. Por favor, Neudes, vinheta. Bom, vou lá. Eu vou mudar um pouco, depois a gente volta para a retrospectiva. Eu fui já 2 vezes a Cusco, você já foi aqui umas 4? Uma foi contigo, né? Eu fui 11. Já, cara? Já. É que o negócio é bom, né? Pena essa estrada, podia ser mais... Diz que quando se mudarem a estrada por aqui, ela vai ficar ainda mais curta um dia, né? Pois é, a estrada é da Odebrecht, né? A Odebrecht tem uma... Eu lembro que eu contei quantos quebra-mola tinha, me parece que ela tem uma série de problemas, porque a Odebrecht fez daquele jeito que ela faz a maioria das obras públicas. Parece né? que eu contei 39 quebra-mola, né, no espaço de 10 tem quilômetros. Tem muito. Mas é necessário, né, Paulo? Porque o Peru é um país andino, um país relativamente pobre, e a população ela se desloca muito de moto, né? Aquelas motos bem pequenas. Então os carros passam, principalmente os de turistas, né? Passam em alta velocidade ali, e imagina, acontecer um acidente, é uma probabilidade que existe, né? Então eu honestamente não me incomodam os quebra-molas, não. Me incomoda o fato de perceber que a estrada poderia ter sido melhor feita, né? A parte de acabamento dela principalmente, e que não foi. E agora é cobrado pedágio, né? Que não era. Naquela época estavam construindo os postos de pedágio, e agora já tem. E é responsabilidade da Odebrecht a concessão. E, inclusive, quando foi feita a negociação disso aí, eu publiquei isso há pouco tempo atrás, a Odebrecht estava também com a perspectiva de construir uma usina aqui. E não deu certo. Não deu certo porque, enfim, descobriram os rolos por lá e terminaram suspendendo, cancelaram a construção. E eu devo ir para lá, sim. Eu vou agora. Estou querendo ficar lá, dar uma folga, descansar um pouco, né? Desse batidão lá é legal, cara. É legal e o custo não é alto. Mas o que eu quero te perguntar, por exemplo, a gente já fez esse caminho, você ainda passa mal quando chegar lá nos 5.000? Não tem como não passar, né? Você imagina, você chega a 4.780, eu acho, 4.718 metros de altura. É uma altitude de voo, né? De ATR. É uma altitude de voo. Então você faz isso de carro, cara. Então é uma viagem fantástica. Eu recomendo. Cansado, né? Eu acho que quem não fez, para quem não teve essa oportunidade ainda, faça. É uma viagem barata, é uma viagem rápida, né? São 1.500 quilômetros, a distância Porto Velho-Cuiabá.
E você está conhecendo um outro país, uma outra cultura, e, enfim, vale muito a pena fazer essa viagem. Só a viagem, né? Só o visual da estrada já compensa. Aquela parte com neve ali, A parte dos Andes, quando você chega no topo dos Andes. as lhamas, muito as bacana. vicunhas, alpacas. Não, é interessantíssimo. Os índios, Eu na verdade. super recomendo essa viagem. Não, eu também. Os sítios arqueológicos, isso é o que mais tem. A comida é boa. Não, né? vale muito a pena, sim. Eu acho que quem quiser mais informações tem no Cusco é Google lá. 3.500 metros. Cusco fica a 3.500 metros de altura. É Ma- alto. Machu Picchu é menos. Machu Picchu é 2.400 alguma coisa, 2.300. E em Picchu você não sente a altitude. Em Cusco sente. Em Cusco Cusco sente, sente porque... Engraçado. Eu tive na Cidade do México, que é 3.000, e eu não senti também. A 3.000 você fica bem. Agora 3.500, porque 500 metros fez diferença. Incomoda, faz muita diferença. E eu fiquei no hotel, rapaz, que tinha que subir escada. Que dureza. Lembro que uma das grandes vantagens que eu encontrei foi que eu consegui passar os dias que estava lá. O chá de coca é uma coisa indispensável. Né? Naquela altitude ele faz um bem que ninguém tem noção. Eu prefiro aspirina. Eu acho que ele chá é muito ruim. Ou então misturar ele com alguma coisa, tipo chá de maçã. Eu também dei uma misturada. Ele puro, ele é muito ruim, né? Ele é muito Mastigar a folha, mas mas quando o cara tá ruim. Mas eu não tive problema de respiratório. Tipo assim, eu não usei a bombinha de inalação de oxigênio. Eu já cheguei a usar. Já? É porque vende em farmácia, né? Vende em farmácia uns tubos assim, parece tubo E tem os comprimidos que se toma, se você comprar antes, Também. tomar lá em Maldonado, né? Já vai acostumando o corpo. Vai acostumando, é verdade. Não, vale muito a pena. Eu acho que quem puder agora nesse fim de ano aí, ó, dá uma espichada ali em Cusco, vale muito a pena conhecer. É uma viagem rápida, é uma viagem barata, apesar da alta do dólar. Identidade só precisa? Só precisa de identidade. Tem as informações todas aí na internet que você encontra hoje, inclusive sugestões de roteiro. Por que eu trouxe o assunto de Cusco? Não só porque você conhece bem, mas é porque assim, ó, esse caminho para o Pacífico aqui é uma novela. Né, cara? E dizem que agora vão criar um para Bolívia e aí até sai mais rápido ainda para Cusco. É que a questão dessa saída do Pacífico, Paulo, ela é meio que utópica, né? Porque assim, caminhões e carretas, você conhece a estrada, sabe que fica inviável. Eu né? queria ver o bitrem naquela estrada. Não tem sobe? como. Não sobe até porque o motor não consegue combustão suficiente para subir aquela altitude. É extremamente complicado aquilo ali. Então, assim, são estradas super estreitas, ela foi feita a esse pretexto, mas ela não é uma estrada para transporte de cargas e mercadorias, enfim. É uma abertura da América Latina, é super interessante, né? Eu acho que a América Latina ela precisa, de fato, se unificar, ter essa consolidação comercial. Os países da América Latina eles precisam sair dessa pecha de corrupção, porque a América Latina como um todo, todos os países da América Latina, eles são envoltos em ditaduras, em escândalos de corrupção sucessivos, né? Enriquecimento ilícito da classe política. E isso precisa mudar, a gente precisa evoluir, sabe? A gente viu agora a Argentina tirou a Cristina Kirchner, né? Depois de 12 anos ali ali foi tirar mesmo. daquela que é um sistema que não dá certo, Paulo. A questão do populismo que se implantou na América Latina, esse discurso fácil, é uma coisa que eu combato, que eu discuto há bastante tempo isso. Eu acho errado esse método, porque você acostuma a população a um discurso de facilidades, né? Você vê o que aconteceu no Brasil no governo Lula. Nós tivemos aquele boom um boom econômico, que era uma falsa sensação de que estava tudo bem, que a gente estava bombando, mas nós não estávamos. A gente estava vivendo uma bolha comercial, em função de uma série de medidas que o governo adotou na época, aquelas medidas provisórias que agora a gente está descobrindo que foram vendidas, inclusive, né? Tem suspeita de pagamento de propina, tanto para o filho do Lula quanto para o próprio. Então, assim, é extremamente complicado quando você vê, você passa a perceber essa mobilização. Vou te dar um exemplo para esclarecer um pouco essa situação de uma forma melhor. Lula foi eleito na época com um discurso de mudança, de renovação, a esperança venceu o medo, enfim.
por que o PT vem sendo tão criticado ao longo desses anos? Porque o PT ele não poderia ter errado, ele não poderia ter entrado no mesmo jogo que os demais partidos faziam parte, participavam, né? E ele entrou, ele não só entrou, como ele organizou a coisa, né? Ele organizou a coisa de uma forma que profissionalizou, né? Então, assim, e foi eleito num discurso extremamente populista. Foi instituído o Bolsa Família, que é em um determinado momento ele foi necessário. Só que o Bolsa Família, ao invés de reduzir ao longo desses anos, ele aumentou a quantidade de inscritos. Foi instituído, era para ir sumindo, né? Foi instituído o FIES, que o governo estava 100% financiando a educação. Em contrapartida, as faculdades aumentaram as tabelas de preço delas, as mensalidades hoje são absurdas, né? Uma pessoa que não tem FIES, ela não consegue pagar um curso numa universidade particular. Ao mesmo tempo, as públicas foram sucateadas, estão à míngua hoje, estão na miséria, a maioria das universidades federais, né, numa situação deplorável. E as faculdades particulares que estavam nadando aí, navegaram durante um período na fartura, né, bancada pelo governo, hoje estão começando a sentir dificuldade também, porque o governo cortou o FIES. O governo não banca mais 100%, agora é 50%. E para você ter acesso, aumentou muito a dificuldade. Então, tudo que foi dado num primeiro momento, que parecia estar sendo dado, hoje está sendo retomada de volta à realidade. E a realidade é essa, o governo ele não pode bancar essas políticas públicas, Paulo, porque uma hora essa fatura é cobrada, e ela é cobrada da população, da classe média e do setor produtivo, que são os que são mais sufocados com altas taxas, com impostos, enfim, a gente está vendo, a receita está aí, ela não funciona, ela tem que ser mudada. A discussão em relação ao formato do modelo neoliberal, que era muito criticado na época do Fernando Henrique, que tem também suas falhas, né? Só que ele prega a questão do capitalismo pelo capitalismo, que é a oportunidade para quem está no jogo consegue melhorar de alguma forma, né? É o capitalismo bruto como a gente tem nos Estados Unidos, por exemplo. As oportunidades estão ali, basta que você corra atrás. Um diferencial da América Latina para os países europeus e para os americanos é que na América Latina, e mais especificamente no Brasil, nós temos a cultura do serviço público, né? O brasileiro, ele desde a década de 40, 50, que ele criou na cabeça dele que o ideal de vida é ser funcionário público, e não é. O ideal de vida é você ter sua empresa, você produzir para você poder melhorar não só a sua condição, como de todo mundo. O serviço público ele é necessário, sim, mas ele precisa, ele não rende, ele não gera riqueza, o serviço público. Ele não gera riqueza, ele não gera capital. Ele tira o capital de circulação porque você tem que tirar do setor produtivo que banca toda a máquina pública. Então, a máquina pública, ela precisa ser remodelada. Esse formato que a gente tem, ele vai inchar cada vez mais e isso vai arrebentar na Previdência Social. Talvez não agora, talvez não daqui a 2, 3, 5 anos, mas ele vai arrebentar. Eu vou dar como exemplo. Lembra dos BRICS, né? Claro, os BRICS acabaram, né? Claro, a África do Sul disse que não quer mais negócio. Sim, mas ninguém... Foi a primeira que disse. E o argumento dela, assim, não dá para a sociedade com quem tem menos do que eu, porque eu fico emprestando meu dinheiro, fica não me devolvendo, e eu preciso de dinheiro para tocar as coisas em casa e não estou dando conta. Exatamente, mas o BRICS é o discurso populista. Ué, você lembra, no governo Lula disseram, não, a dívida externa está paga, o Brasil não deve mais nada para ninguém. Inclusive está até emprestando, começou a dar dinheiro para a África, dinheiro para a Bolívia, deu a refinaria para a Bolívia. Nós não podemos, nós não somos o primo rico. O Brasil não é um primo rico. O Brasil é um país com potencial para ser uma grande potência econômica, mas para isso precisa cortar e cortar profundo, né? Acabar com a corrupção nesse país, não extinguir totalmente, porque é impossível, mas reduzir esses índices, Paulo, pelo menos para índices aceitáveis. Né? Deixa eu fazer um comentário. Venezuela, quem lembra da Venezuela 25 anos atrás, 20, antes do chavismo? Venezuela entupida de petróleo, um PIB altíssimo, faltava justiça social? Faltava. O grande problema é quando você quer fazer justiça social, no mercado como hoje na América do Sul,
em que você tem o capitalismo como base ainda, é o seguinte: você pega e dá dinheiro da Bolsa Família para todo mundo, da Minha Casa Minha Vida, só que se você não der junto com isso, não sei como, também não sei a forma, não sou economista, não der junto com isso uma estrutura dos caras crescerem financeiramente, pegarem o produto, largarem e depois contribuírem, tá? Devolver o dinheiro para o Estado, tem que devolver. Não Mas pode, é o que eu não falo, pode é o setor receber. produtivo que precisa fazer. Eu não posso dar bolsa, carro e casa. Eu posso até fazer isso, mas Esse pessoal tem que devolver isso tem isso. que ser um investimento, isso não pode ser uma doação. Concordo. Entendeu? Foi isso que quebrou a Venezuela, cara. Mas o problema do Brasil, nós estamos no mesmo caminho exatamente por isso, porque nós precisamos, ao mesmo tempo que dar condições para as pessoas menos favorecidas terem acesso a algumas coisas, nós precisamos qualificar essas pessoas, precisamos investir pesado em educação. Se nós tivéssemos feito isso, quando o Lula assumiu, se ele tivesse, ao mesmo tempo que começou a dar bolsa, começou a dar Minha Casa Minha Vida, aquele programa lá de mobília de casa, a facilitação para a compra de veículos, ele tivesse também feito uma reestruturação no ensino no país, né, nós teríamos hoje uma geração já aí com 14, 15, 16 anos de idade, que já estaria qualificada e aí sim alfabetizada. O que nós temos hoje no Brasil é uma massa imensa de pessoas diplomadas hoje, mas grande maioria são analfabetos funcionais. Pô. São pessoas que ingressaram no curso superior, foram fazer uma graduação, mas elas são oriundas do ensino fundamental e médio, extremamente falho. Extremamente falho. São pessoas que tem gente que não sabe escrever, Paulo. Sabe? Tem gente que não sabe escrever. Você vê isso, basta acessar qualquer rede social, você vê erros ortográficos gritantes e coisas básicas, sabe? Mas são pessoas diplomadas, gente que tem diploma, gente que tem até pós-graduação já. Né? Então, assim, se você não investir em qualificação, mas aí o que acontece no Brasil? Você dá a bolsa, dá o carro, dá não sei o quê, o cara vai estudar, mas ele vai fazer cursinho para ser funcionário público. O serviço público, eu volto a repetir, ele é necessário, sim, mas mais importante que tão importante quanto o serviço público é você fazer com que as pessoas produzam riquezas. Né? Então, há que se qualificar. E isso você faz através de qualificação, através de incentivo para a abertura de pequenas e microempresas, principalmente. Se você quiser montar um carrinho de cachorro-quente hoje, o banco não te dá dinheiro. Para você ter acesso a uma linha de crédito pequena, é uma burocracia imensa. E isso é errado, isso é ruim, porque você não dá condições para que pessoas que são empreendedoras e que têm ideias tem projetos fantásticos em todo o país. O Brasil também não investe em pesquisa, não investe no setor que deveria, principalmente que são as universidades federais, porque elas sim têm setores de pesquisa, com pesquisas importantes, nós temos pesquisadores importantíssimos que estão indo embora, isso não é de agora, isso já é de bastante tempo, que estão indo embora do país, porque eles desenvolvem produtos e tecnologia, as quais eles não conseguem produzir no Brasil. Não conseguem por causa dos altos custos de produção, altos custos de impostos, e principalmente a falta de qualificação de pessoas qualificadas para ajudarem a trabalhar esses produtos. Nós temos hoje Manaus, que tem uma zona franca, que é linha de montagem, né? Manaus não fabrica nada, Manaus monta produtos. Mas desenvolvimento de tecnologia, qualificação profissional no país, nós não temos, infelizmente. E enquanto o Brasil não mudar isso, né, uma outra reforma importantíssima que tem que ser feita, reforma trabalhista, principalmente na legislação trabalhista. Nós temos uma legislação extremamente paternalista, que hoje, um funcionário de uma empresa hoje, ele custa o dobro do salário dele em impostos e encargos. Né? Isso para uma pequena empresa, uma microempresa, é uma coisa assim, absurdamente alta. A gente tem a mesma legislação que a França tem, a legislação trabalhista, e a nossa ainda chega a ser um pouco mais paternalista do que a francesa. Na França, por exemplo, muita gente tem loja, o serviço público francês é mais ou menos parecido com o nosso, a nossa Constituição ela é bastante similar. Né? Bastante liberté. Bastante liberté. Só que
A França é um país de primeiro mundo, um país europeu, o nível a qualidade de vida deles é completamente diferente da nossa, os horários são diferentes. O francês começa a trabalhar às 10 horas da manhã, às 5 horas da tarde ele já está fechando, né? Com pausa para almoço. O cara, de repente, você está de férias por lá, você resolve ir numa loja, a loja está fechada com uma placa lá, o cara dizendo que viajou não sei para onde e volta, sabe Deus quando, né? Então, assim, o francês ele tem essa característica, mas a França vem de revoluções, tem toda uma história aí E o Brasil não, o Brasil é extremamente recente, quer aplicar alguma legislação de primeiro mundo num país que não tem condições para isso. Nós não temos condições para isso. Nós precisamos rever uma série de fatores. Não dá para você empurrar toda uma nação para cima, querer nivelar por cima, numa condição que não tem. Não existe essa condição. Nós precisamos qualificar a base precisa ser qualificada, a base precisa começar a produzir. Se você não tem a produção de base, a pirâmide não sustenta. Não tem como uma pirâmide sustentar de cima para baixo, é de baixo para cima. Então, o setor produtivo ele tem que se expandir a partir da base. Eu trouxe esse assunto para a gente entender como a gente está virando o ano de 2015. Eu fazia muitos anos que eu não via a coisa tão feia, né? Está complicadíssimo, eu lembro. Tão feia. Porque assim... Eu lembro daquele final do governo da FHC que estava igual. Pois só que tinha menos escândalo de corrupção. O que nós tínhamos no governo FHC era um PT cri-cri que enchia o saco por qualquer coisa que o governo fazia. Qualquer medida que o governo tentasse tomar, vinha aquele monte de sindicato, que é um outro problema que esse país tem. Se você puxar pela memória, e você deve entrevistar sempre aqui algumas pessoas de sindicato, esses dirigentes sindicais são os mesmos de 20 anos atrás. Eles não mudaram, eles não trabalham, esse povo não trabalha, sindicalista não trabalha. O cara entra para o sindicato e fica encostado no sindicato. A empresa tem que pagar o salário do cara, mas ele está encostado. Tem o ex-presidente do sindicato dos bancários, ele era funcionário dos Bamerindos, hoje é presidente da CUT. Imagina, o cara, desde a época do Bamerindos, que o cara não trabalha, né? O pessoal do Sindu, eles mudam, o cara não pode ser reeleito sucessivamente, ele bota o amigo dele ali, forma aqueles grupinhos e eles ficam se alternando no poder. E isso acontece não só aqui em Rondônia, como no Brasil inteiro. Todos os sindicatos fazem isso. Os sindicatos, eles viraram feudos desses grupos. Então, você não tem mais, e com a ascensão do PT ao poder, esses sindicatos foram enfraquecidos, né? Você não consegue ver uma greve mais hoje no país que seja, de fato surta efeito. Porque foi o PT que ensinou esse povo a fazer greve. Então, se ele ensinou a fazer, ele também sabe como brecar, como bloquear, né? E ele vem fazendo isso muito bem. Você não consegue ver nenhum movimento nesse país que tenha ido para frente nos últimos anos, o movimento paredista mesmo, não avança mais. Primeiro porque quem está no poder desses sindicatos, quem manda nesses sindicatos, é o mesmo grupo que está lá desde a origem, né? Então, assim, na época do governo Fernando Henrique, nós tínhamos uma atuação muito forte dos sindicatos, sobre o Congresso, sobre o próprio governo federal, indústrias, enfim. Hoje não tem mais, né? Então, o Brasil terminou virando um país apático, amarrado por grupos que comandam essas instituições e que estão aí à frente do país. Mas de uma forma geral. Qual é a solução, cara? Ou tu acha que trocar o PT a solução pelo PMDB presta? É educação. Não existe fórmula mágica, Paulo. O problema do brasileiro é querer ouvir que existe uma solução mágica. É igual coisa para emagrecer. Ninguém emagrece rápido. Não existe, sabe? Qualquer processo é doloroso. Se você for fazer uma cirurgia bariátrica, vai passar um período. Se você for fazer uma dieta, é a mesma coisa. É dolorido, não é uma coisa fácil. O que o Brasil precisa fazer é investir em educação e qualificação e fazer algumas reformas pontuais. O brasileiro precisa ser produtivo. E não é que o brasileiro seja encostado, o problema é que ele não tem oportunidade, como eu estou te falando. Se você quiser botar uma banquinha de cachorro-quente, você vai ter que pedir dinheiro emprestado da sua mãe, do seu pai, do vizinho, do agiota, mas do banco você não consegue, do governo você não consegue, né? Então você não consegue fazer com que o pequeno consiga produzir, consiga avançar. A gente tem um problema seríssimo, e enquanto isso não for mudado, nós vamos continuar nessa situação.
Nós sempre esperamos pelos governos. A gente está tendo agora, mudando um pouquinho de assunto, mas nessa mesma linha, a gente está tendo agora um surto do vírus Zika, que é uma variante da dengue, né? Apresenta os mesmos sintomas com alguns agravantes. Não mata, mas aleja. Né? Inclusive causa paralisia em adultos e causa microcefalia em bebês. Esse surto, ele vem se expandindo, vem aumentando, vem espalhando pelo Brasil, mas a gente não consegue ver duas coisas. Uma, o planejamento das autoridades e dois, a colaboração da população. Porque isso é uma coisa que depende da população cuidar. Você tem que cuidar do seu quintal. Você tem que limpar seu quintal, limpar pegar no pé do seu vizinho ali, e você não vê. Porque a população fica esperando pela prefeitura, pelo governo federal. Né? Então, assim, as pessoas têm que ser mais participativas também. Elas têm que ser mais proativas nesse ponto. É uma questão de saúde pública, é uma questão seríssima esse negócio. Ano que vem é ano de Olimpíada no Brasil. Nós vamos espalhar a Zika para o mundo inteiro. Espalhar a Zika para o mundo inteiro? Vamos espalhar a Zika para o mundo inteiro. Isso se o Estado Islâmico não vier fazer uma bagaça, né? Exato, ainda tem esse perigo, né? Se fala hoje em questão de segurança no Brasil, honestamente, um país com a quantidade de fronteira que nós temos, de extensão de fronteira que nós temos, com essa fiscalização que nós temos, é piada sem graça, né? Porque aqui entra Estado Islâmico, entra o IRA, entra quem quiser. Né? O IRA ainda nem existe, cara, mas o Hezbollah e o outro também entra. Pois é, mas o Hezbollah recebeu um dinheirinho aí do governo federal no começo de janeiro e fevereiro. Né? Mas eu não sei se garante, não. Não garante nada, o Estado Islâmico quer ver o oco dos caras, bicho. Não, agora realmente, ano que vem tem Olimpíada e eu só não quero que morra ninguém aqui. Porque, ao diferente da Copa, veio seleções fortes, mas são só 24 delegações para cuidar. Agora são 200 e lá vai pedrada. É verdade. O risco ainda bem que a israelense traz a dela, mas em compensação, rapaz... O risco corre, né? Todo mundo corre risco. Infelizmente, a gente está nessa condição hoje de rezar. Tem que rezar. E com esse nosso avião, o cara rouba um avião da Avianca, joga em cima do estádio. Eu já falo da Avianca, porque aqueles aviões da Avianca são Deus me livre, né? Imagina. Ainda bem que a Avianca cancelou os voos por aqui, né? Eu não vou mais aqui. Tu viu, cara? 100 mil voos, 100 mil pessoas viajaram de Rondônia. Que crise aqui, cara. Imagina, 100 mil para viajar. Deixa eu chamar um intervalo comercial. No próximo bloco, eu só quero fazer uma avaliação assim, rápida do governo do Estado. Nem vou falar do município, esquece. Não vai dar tempo e... Vamos lá. Não, eu quero falar do Estado e justamente essa infraestrutura. Os caras vão lá, querem trazer voo internacional para cá e nós seríamos favorecidos. Somos das pessoas que viajam. Mas eu não vejo a coisa na prática. Lembra da aduana lá, que quer sair? Até hoje. Né? E tu foi um dos que vocês querem sair, né? Não, foi informação da Receita Federal que eles estavam implantando a alfândega no aeroporto internacional Jorge Teixeira. Até hoje não foi implantado. Tá. Deixa eu chamar um intervalo comercial. Então é jogo rápido, é no ar. Outro cá. Cubra sua casa com beleza e tecnologia. Cubra com as telhas de concreto Casa Fácil Tecron. As telhas de concreto Tecron têm mais resistência, baixa manutenção e menor custo-benefício por metro quadrado. Para garantir segurança, durabilidade e um ótimo acabamento, exija a excelência das telhas de concreto Tecron. Temos variedade em cores e preços especiais para revendedores. Telhas de concreto Casa Fácil Tecron. Tecnologia e beleza em um só produto. Gordurinha Assados na Brasa. Servindo há 30 anos, a melhor costela e frango assado da cidade. Delicioso self-service com cardápio variado de segunda a domingo. E aos sábados, servimos aquela tradicional feijoada. Gordurinha Assados na Brasa. A melhor costela e frango assado da cidade. Avenida Jorge Teixeira, subesquina com a Bulan. Gordurinha Assados na Brasa.
Desfrute do poder da automação residencial. Controle sua TV, seu home, iluminação, cortinas, alarme e tudo o que imaginar em um único controle, ou até mesmo do seu celular. Faça da tecnologia uma ferramenta para seu conforto. Afinal, a vida é mais simples quando tudo é integrado. Hightech, você no controle. Vai sair para lanchar? Não esqueça de ir para o melhor lugar, Sandubas Lanches. Aproveite essas promoções. X-salada especial R$7. Combo com um X-salada especial mais refrigerante pequeno mais batata, apenas R$14. Sandubas Lanches oferece também parque infantil, bebidas de todos os tipos, pizzas, sorvetes, pratos executivos e o tradicional açaí na tigela. Disque Sandubas, 3221-8646. Campos Sales, bem no centro da cidade, e na Avenida Rio Madeira, em frente ao shopping. Hoje aqui com o Alan, que tá falando bem. Falando muito, né? Não, cara, eu acho que você tem conhecimento para falar. E aí dentro do programa não é ouvir pessoas? Vamos lá. Não tem. Então tá. Voos em Rondônia. Cara, São Paulo-Manaus tem voo direto para Porto Velho, 3h20. E tem São Paulo-Manaus. Manaus ainda é mais longe um pouquinho. Se você pegar uma promoção pau a pau, Manaus é 20% mais barato que aqui. Os voos do norte, a gente teve o Jorge Viana aqui no Acre, o senador Jorge Viana, ele fez bateu pesado nessa história dos voos aqui no norte, porque o Acre é tão caro quanto Porto Velho, né, quanto Rondônia. É mais, cara. Então ele pegou pesado, porque existe uma disparidade, é uma coisa absurda, né, não tem lógica. Por mais que as companhias aéreas tentem explicar, elas não conseguem convencer ninguém com aquele discurso de que não tem mágica, não tem lógica, é uma coisa assim, sem sentido. Mas, enfim, a gente sofre muito com isso, né? Nós sofremos mais na época da construção das usinas, porque a quantidade de voos era muito... a quantidade de passageiros era muito maior, né? E os voos menores. E os voos menores. A gente perdeu a Avianca, ela não faz mais voo aqui para Porto Velho, né? Nós temos aí o problema em Ji-Paraná e Cacoal, que são dois aeroportos que estão sempre dando alguma... com algum problema. O Ji-Paraná agora foi multado pela ANAC, né? Em função de uma série de coisas que faltam por lá. E Cacoal ainda é operacional, mas são aeroportos bem pequenos, enfim. A gente tem um aeroporto com classificação internacional, mas ele não é internacional porque ele não tem alfândega, ele precisaria ter uma alfândega. A Receita Federal disse que ia fazer, até hoje não fez. A Receita também é um órgão que, como todos os órgãos públicos desse país, está super defasado, né? É o que eu falo em relação à questão do serviço público. Nós temos uma máquina muito pesada, e ineficiente, e sempre em defasagem, porque sempre falta pessoal, o tempo de concurso é muito longo, falta recursos, enfim, a gente tem essa problemática toda. E a população sofre. Hoje nós não temos voos internacionais de Porto Velho, nós não recebemos e nem fazemos, em função da falta de uma aduana, né, uma falta de uma alfândega, que tem que ter essa alfândega, para poder ter esse controle. Nós não temos e eu acho que a gente não vai ter tão cedo também, infelizmente, né? Assim como tudo que falta aqui, né? Falta de coordenação, de gestão, né? Tá. É um problema sério. Governo Confúcio Moura. Cara, o governo Confúcio Moura, eu comparo ele um pouco com o governo da Dilma. Assim, o Confúcio não sofre um impeachment em função dessa Assembleia aí que, bom, é tão governista quanto o governo, né? Até mais às vezes. Defende mais o governo que o próprio governo. Lógico, tem exceções ali. Eu acho que uma exceção que tem ali, eu até falo isso em público, que me surpreendeu muito e vem me surpreendendo, é o Léo Moraes, né, que vem fazendo uma diferença ali dentro. Mas, enfim, eu acho que o Confúcio, ele é uma boa pessoa como pessoa, Confúcio Moura. Ele não é um cara do mal. Só que o Confúcio tem essa problemática dessa falta de pulso dele, de gestão, de fato tomar
as rédeas da situação. Ele não fez isso no primeiro governo, não vai fazer no segundo, né? A gente está vendo um Confúcio cada vez mais ausente do Estado, você não vê o governador à frente de decisões importantes, ele vem colocando pessoas aí que não têm capacidade operacional para estarem ocupando alguns postos chaves no governo dele, e o reflexo disso é exatamente isso que a gente está vendo, né? O Estado parado, né? Rondônia não precisava estar acompanhando a crise nacional, porque nós temos aí um perfil diferente, mas a gente está, né? A gente está tão ruim quanto o restante do país, em função dessa falta de planejamento, da falta de gestão do governo do Estado. Temos obras paradas, e isso se estende tanto do Estado quanto para o município, né? Falta gestão, falta um gestor de fato, falta uma pessoa qualificada, alguém que de fato tome as rédeas desse Estado e faça a coisa funcionar, né? Cara, você está falando aí que eu pensando, passando um fio na minha cabeça. Rondônia é o maior cemitério de sonhos que eu conheço, depois do próprio cemitério. Que é problema. Rapaz, o que nos prometem de coisa todo ano, de grandes negócios, de nós estamos evoluindo, Rondônia está entrando... Falar em cemitério, o governo agora disse que vai promover o turismo cemiterial, né? O turismo de cemitério, que é uma insanidade, né? O que é isso? Cara, isso existe lógico que é um nicho, mas muito pequeno. Não, isso tem né? em Paris, tem em Buenos Aires, mas... Em Buenos Aires, em Paris, na Bélgica. São né? Paulo não tem, em Rio. Não, no Rio tem algumas coisas assim, muito pequenas. Por causa do Dom Pedro II. Como eu digo, é uma coisa muito restrita, né? Então, que é fazer visitas. Vai visitar, mas que cemitério que eles vão visitar aqui? Pois é, o governo quer que as pessoas viajem de São Paulo, do Rio, da Bélgica. Vai visitar qual cemitério? Dos Inocentes aqui em Porto Velho, aquele ali do Mucambo. Né? Mas o que tem ali? Tem o cunhado, o genro do Marechal Rondon, que está enterrado lá. Mas tinha que ter um... Pois é. Se for da Candelária, Mas eu é até o que eu entendo, mas falo. também não tem. Só tem 2 sepulturas identificáveis e 2 de judeu. E aí eu vou cobrar royalty. Pois é, e até hoje o IFAM não reconhece o cemitério da Candelária como um cemitério, né? Ainda. Não acredito. Ainda Isso tem que é tombado desde 75, aquele negócio. Só que eles não reconhecem, inclusive já passaram por cima, né? Tem obras em cima do cemitério ali já. Deixa eu te falar, os caras aprontam demais nesse estado. Eu acho que, por exemplo, uma coisa que seria viável aqui em Porto Velho era o resgate da estrada de ferro Madeira Mamoré, que era um patrimônio turístico que nós tínhamos, que nós perdemos, e ali sim... porque só contar para as enchentes não vai ter mais. Atrairia pessoas do mundo inteiro, né, para Passa de conhecer. trem. Lógico. Cadê? Deixa eu só chamar meu paratóriozinho pequenininho, você já vai se despedir, tá? Vamos lá. Você falou bem hoje pra caramba, né? Por favor, Eudes, 30 segundos. Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar com você que se preocupa com a qualidade na sua mesa, lhe apresentando os nossos produtos, Vale Sul e Avenorte. São produtos que chegam fresquinhos à sua mesa. E por quê? Porque são produzidos em Rondônia, geram emprego e renda para a nossa gente. Então, não perca tempo com outras marcas, valorize o que é nosso, saboreie o que é nosso. Avenorte e Vale Sul, 2 marcas da Globo Aves, que você encontra no supermercado perto de você. Tá bom, e agora? Então, Painel político, por você mesmo. Painel político é ótimo, né, mano? Painel político, a gente está lá no nosso trabalho, a gente está fazendo um recesso agora, que ninguém é de ferro, né? A gente não posso deixar de agradecer todos os nossos leitores, todas as pessoas que compartilham, que de alguma forma colaboram com a coluna e com o nosso site, Painel Político. Esse ano foi um ano de crescimento, né? Foi um ano que a gente aí, nós não tínhamos meta, mas nós dobramos a meta que nós não tínhamos. Quando chegarmos nela... E quando a gente chegar nela, a gente vai dobrar de novo, né? Então foi um ano muito bacana, em termos de aumento de leitores e consolidação, de fato, de um trabalho que vem sendo feito ao longo de 7 anos, né? Eu agradeço de coração a todos os nossos leitores, os colaboradores, né? O pessoal que, de alguma forma, aí, ajudou nesse ano de 2015 o projeto Painel Político. A gente vai estar mudando aí de novo. Eu acho que agora, em janeiro, a gente deve estar fazendo uma modificação no layout do site, porque o nosso foco sempre hoje, é muito mais o leitor de smartphone do que o de
computador, né? A gente está fazendo esse trabalho aí de buscar o leitor móvel, né? Mais do que o leitor de computador. Mas, enfim, foi um ano muito bacana. Eu quero agradecer também ao pessoal que dá o nosso suporte, o Grupo LF, né, o Leuci Fortes, que é um cara muito bacana, um empresário extremamente competente, muito, muito batalhador. O Gustavo Serbino, lá da Prime também, que é nosso apoiador, que é um cara também que está aí acreditando e apostando em Rondônia. Eu acho que isso é o mais importante, é o grande diferencial da nossa classe empresarial, das pessoas que de fato têm compromisso com Rondônia, é o investir aqui, sabe, Paulo? É muito difícil, a gente sabe das dificuldades que existem aqui em Rondônia, mas mesmo assim nós temos pessoas aí extremamente comprometidas, que fazem essa aposta, que superam essas dificuldades e que estão aqui, né, na batalha, tentando fazer disso aqui um lugar melhor para todos nós, né, para que a gente possa estar aí. O pessoal da Clínica Mais Saúde também, que apoia a gente, todos os advogados que participam de todos os nossos projetos, o pessoal que participou do anuário. Esse ano nós não fizemos em função dessa crise que pegou todo mundo, mas eu acho que em 2017 a gente volta com a 3ª edição já do Anuário Advogados de Rondônia, e deixar aí um Feliz Natal para todo mundo, um Feliz Ano Novo para você também, para a sua equipe, para todo o pessoal aqui, que eu também sei da batalha de vocês, que não é fácil, é muito complicado fazer um programa desse nível que você faz, com o espaço que você dá para todo mundo aí. Parabéns para você, para todo o pessoal seu aí. Enfim, e a gente torcer para que 2016 seja um ano, né, um ano de mudança. A gente vai ter eleição aí da municipal, é uma oportunidade, quem está insatisfeito com a gestão municipal vai ter essa oportunidade de estar trocando o prefeito e também os vereadores, né, que muita gente não dá muita importância, mas o vereador é muito importante sim, por isso que é tão importante que você saiba de fato em quem você está votando, né. Querido, hoje deu. Boas festas. Obrigado, boas festas para todo mundo aí, Feliz Ano Novo. Para concluir, eu vou repetir do nosso jornalista inglês Edmund Burke: para que o mal prevaleça, basta que os homens de bem cruzem os braços. Para que a roubalheira se espalhe, basta que a imprensa não notifique. É verdade. Então pense bem, né? A nossa missão como comunicadores, na verdade, ela é missão mesmo. Não é um trabalho só, não. Verdade. A gente tem que estar aqui para divulgar e mostrar para o pessoal que existe contraponto para as coisas. Siga firme, tá? A gente se encontra já em fevereiro aqui de novo. Vamos lá. Com essas boas palavras, eu concluo o programa de hoje, pedindo que Deus, o grande arquiteto do universo, continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor, e eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.